Vamos meditar um pouquinho aqui em Jeremias 45, aonde a mensagem, de Jeremias para a Baruque, do 2 em diante, que nos diz assim: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre a minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Pelo que assim lhes dirá, assim diz o Senhor: eis que o edifiquei, eu derrubo, e o que plantei, eu arranco. E isso em toda essa terra. E procuras tu grandezas para ti mesmo. Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor, porque te darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Toda honra e toda glória, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde a palavra de Deus, vem nos dizendo nesse dia. Muitos, nessa hora estão murmurando, reclamando, passando, por problemas, enfermidades, aonde ficam murmurando, da sua dor, das suas angústias, dos seus sentimentos, murmurando, falando muitas vezes que Deus, não está ouvindo o seu clamor, não está ouvindo a sua oração, está em silêncio, não está atendendo, Fico duvidando, Fico até muitos criticando, E não quero acreditar mais, entristecidos, aonde muitos, perde a esperança, porque não ganharam na hora que queriam, Não alcançaram a bênção, a cura na hora que pediram, Então fico muitas vezes murmurando, É onde a palavra de Deus vem nos dizendo, aonde ele dizia: estou cansado do meu gemido e não acho descanso, Onde muitos estão falando nessa hora também, passando, por problemas, dizendo: eu não vou mais clamar, eu não vou mais buscar, porque estou gemendo, e não acho descanso, estou cansado, Aonde fico dizendo que Deus não está ouvindo o seu clamor, Mas o Senhor ouve toda a nossa oração, o nosso clamor, E a Ele toda a honra e toda a glória nesse dia, Aonde diz: pelo que assim lhes dirás, Jeremias diz para Baruque, pelo assim o Senhor lhes dirá. Assim diz o Senhor, eis que eu edifiquei. O Pai está dizendo, ele levantou, Ele edificou. Mas por muitas vezes a pessoa venha se entristecer, E venha deixar os caminhos do Senhor, de lado. Então o Senhor diz nessa manhã, tudo que ele edificou, que ele levantou, Ele diz que ele derruba também ao mesmo tempo, assim como ele levanta, ele edifica, Ele muda, mas muitas vezes a pessoa vem a retroceder, Vem a fazer as coisas erradas, vem a voltar, para trás, vem a murmurar, contra Deus, achando que Deus está em silêncio, não ganha uma bênção, a cura, vem a deixar Deus de lado e fica murmurando que nem Baruque, Baruque vivia entristecido, na dor dele, na angústia dele, mas o Senhor diz para ele: tudo que eu edifiquei, eu também derrubo, Então ele já tinha sido edificado, Deus já tinha levantado ele na presença, e aonde ele passou, retrocedeu, a passar a murmurar,
contra a tristeza, a dor dele, né? Aonde o Senhor disse: eis que o que eu edifiquei eu também derrubo, e o que eu plantei eu arranco. Então o Pai tem todo o poder, né, em suas mãos, de nos dar, e ao mesmo tempo, né, dependendo da pessoa, voltar atrás, fazer as coisas erradas, com sentimentos, né, que nem Baruque estava aqui reclamando, né, da sua dor, da sua tristeza, e dizendo, né, cansado dos gemidos, e não achava descanso, né, achando que Deus não estava ouvindo o clamor, as orações, né, que ele fazia, onde o Senhor diz: tudo que eu edifiquei eu também derrubo, e tudo que eu plantei eu arranco. E isso em toda essa terra, porque ele tem o poder, né? Nós somos barro e ele é o oleiro. Quem é nós para confrontar, né? Contra o oleiro, contra o Pai, né? Que nos criou, que nos formou. Então Baruque estava sentindo triste, angustiado, né? E achando que... criticando, né? Contra as coisas de Deus, onde Deus usou, né? Jeremias para falar com ele, dizendo, né? Que tudo que o Pai edificou, ele também derruba, e tudo que ele plantou, ele também arranca. Ele tem o poder, né, de tirar, de arrancar a hora que ele quer, de toda essa terra, né. E procuras tu grandezas para ti mesmo. Então Baruque, ele procurava grandeza para si mesmo, né, puxava a glória para si mesmo. E o Pai já tinha edificado ele, né? E ele passou a fazer tudo ao contrário, né? Voltou atrás por causa das angústias, tristeza, né? Que ele veio passar. Ele estava deixando Deus de lado e querendo, procurando, né? Grandezas para ele mesmo, né? Puxando a glória para ele mesmo, né? Tudo ele queria para si mesmo e não pensava, né? Em dividir o... compartilhar, né, com os outros, pensava só em si mesmo. Aonde ele diz: não as procures, porque eis que farei mal sobre toda a carne. Então o Pai diz, né, não procure grandeza para si mesmo, bens materiais, pensando em dinheiro, pensando em coisas, né, terrenas, coisas que vão, né, ficar aí, não vai subir, nem a roupa do corpo vai, né? Então as pessoas ficam com seus narizes empinados, né? Pensando em si mesmo, querendo as coisas para si mesmo, e não pensam em compartilhar, né? Com seus irmãos, aonde diz, venha a nós, né, o reino para si mesmo, e não divide o reino, né, com os outros. Onde a palavra de Deus diz, né, que tem a própria oração até do Pai Nosso que nos diz: venha a nós o vosso reino, né, e seja feita a tua vontade. Aqui ele estava pedindo para ele mesmo, né, para si mesmo. Então muitos e muitos estão assim nesse dia, né, pensando em si mesmo, quanto mais tem, mais querem. Quanto mais busco para si mesmo, né? E não pensa em dividir, né? Não pensa em entregar nas mãos de Deus, que Deus venha fazer a vontade dele e não a nossa vontade, né? Onde ele diz: não procures, né, bens para si mesmo, a querer se aparecer, né? Ser grande, ser alguma coisa na vida, porque o Pai diz: porque eis que trarei mal sobre toda a carne, né? Então toda a carne vai passar, né, por uma dor, por um sofrimento, por querer empinar seus narizes, muitas vezes, né? Querer ser mais do que o outro. Eu posso do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito, né? Não quero ouvir a palavra de Deus, né? Não quero obedecer, não quero ter obediência, né? Aonde o Senhor diz: toda a carne vai passar, né? Sobre toda a carne, ele vai permitir o mal tocar, né? Então na carne o mal pode tocar. Assim como Jó, né? Ele permitiu
que o mal tocasse, né, na carne de Jó. Então toda a carne, né, daqueles que não querem obedecer, que se acha alguma coisa, né, vão passar, né, o Pai permite, né, muitas vezes que a enfermidade toca, uma dor venha tocar, né. Diz o Senhor, porém, te darei a tua arma, né, a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Então o Pai deixa envergonhado, ele toca na carne e ainda permite que para onde vai, né, essas pessoas assim que gostam de ser mais que os outros, você acha alguma coisa, né, eu canto mais, eu louvo mais, eu oro mais, né, eu prego mais, eu falo mais direito, eu tenho faculdade, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho carro, né, e não vier ter arrependimento, o Pai diz, né, ele permite muitas vezes que o mal toque na carne, diz o Senhor, porém te darei a tua alma por despojo, né, em todos os lugares para onde fores. Então vão passar por vergonhas, né, vão ficar envergonhados por querer fazer do seu jeito e não obedecer o que o Pai fala, né, na palavra, na mensagem, né, querem fazer do seu jeito, com suas próprias forças, né, não querem obedecer e fico murmurando muitas vezes quando o Pai permite uma dor, né, que nem aqui ele estava murmurando, o Baruque estava murmurando, né, acerca do que o Senhor botou a tristeza sobre a minha dor, ele disse, né, mas o Pai permite muitas vezes que viemos passar pela dor, assim como ele permitiu, né, para Baruque aqui, aonde ele passou dizer que estava cansado, né, do gemido dele e não achava o descanso, né. Isso acontece para aqueles que não querem obedecer, né, não querem renúncia na sua carne, né, dos seus erros e não querem mudança, não. Aí o Pai disse, né, que tudo que ele já tinha edificado ele derruba, e tudo que ele plantou ele também arranca, né, porque todo o poder está nas mãos dele, né, a vida, a morte, né, a chave da vida e da morte está na mão do Senhor. As pessoas não reconhecem, né, que Deus que nos dá o ar para respirar, Deus que nos dá a força para caminhar, né, nos dá a vida e pagou alto preço por nós, né, perdeu todo o seu sangue, perdeu a sua vida, né, para que hoje nós tivéssemos a salvação, mas muitos não reconhecem, né, querem ficar edificado, né, querem ficar bem, com seus narizes, né, empinados, achando ser alguma coisa, e quando permite, né, uma dor, quando o Pai permite, aí vem a murmurar, vem a reclamar, né, achando muitas vezes que o Pai não está ouvindo. O Pai ouve o clamor, né, ouve, mas ele quer o arrependimento, né, não adianta clamar e não mudar, né, na presença do Senhor, do jeito que o Senhor quer, né. Então aqui é Baruque, ele passou, o Pai permitiu, né, o Senhor permitiu a tristeza sobre minha dor, ele diz, né, porque o mal pode tocar na nossa carne, né, assim como tocou no Jó, né, o Pai permitiu que tocasse, né, para ver até onde ia a fé dele, né, até onde ele ia aguentar, né, o Pai tem um limite, tudo nas mãos dele, sabe até onde nós vamos aguentar, né, quando estamos passando por prova, quando ele permite, né, tudo é permissão do Pai. Então nesses últimos tempos aí o Pai está permitindo, né, passar por peneiramento, provas na terra, para provar se tu crê mesmo realmente, né, se tu vai se manter firme na presença dele, porque muitos aqui, Baruque, né, quis deixar o Senhor de lado, porque o Senhor permitiu, né, a dor, na tristeza dele ali,
e ficou cansado, né, gemendo e achando que não achava, né, descanso, que o pai não estava ouvindo, mas o pai ouve, né? Então ele quer ver, ele permite muitas vezes para ver se você ou eu vamos aguentar, né? Para ver se você realmente tem fé, né? Ver se você realmente crê, porque muito se vende, né? Não aguento, se vende, né, pro inimigo e passa a fazer a vontade que o inimigo quer, né? Então creia nessas palavras nessa manhã, confie no Senhor. Se você está passando por prova, né, por dores, por angústia, saiba que o Senhor está vendo, está escutando o teu clamor nessa manhã. Não faça, né, que nem Baruque fez, né? Aonde ele queria, né, retroceder por causa do ai, né? Que muitos e muitos estão passando por ai nesse dia. Creia no Senhor, tenha fé, confia, não desista, não se vende, né? Que nesses últimos tempos aí, o Pai está provando, né? Para ver se não vão se vender, não vão se prostrar, né? Na presença do outro, né? Do inimigo que está oferecendo as bandejas, né? Todo dia, aonde ele usa as pessoas, né? Usa os ouvidos para aqueles que dão, né? Ouvido para eles, com fofoca, com confrontos, calúnia, ciúmes, invejas. Muito se vende nisso aí, né? Muitos louvam, muito lindo, mas muitas vezes são convidados para louvar, se não paga bem, não vão, né? Se não paga bem, não vão para pregar. Tudo isso o Pai está vendo e escutando nessa terra, né? Muitos acham que o Pai não está ouvindo, não está vendo, né? Mas Ele está vendo tudo. Ele ouve o que nós não ouvimos. E Ele vê o que nós não vemos, né? Então, creio nessa manhã, receba essas palavras aí, em nome de Jesus.